Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Leonidas Neto e a partir de hoje eu espero contar com vocês para o curso, começando com Raspberry Pi. Esse curso é composto por 17 aulas. Na verdade são 16. Essa primeira aula ela é de certa forma introdutória. Eu espero que vocês consigam aprender conceitos de como utilizar o Raspberry Pi e quais são suas aplicações, tá? Essa primeira aula é uma aula bem introdutória para falar o que é o Raspberry Pi. Então, espero que vocês gostem desse material, espero que vocês curtam e compartilhem eles para outros amigos e colegas seus que são interessados por esse tema. Bem, algumas introduções gerais que eu quero passar para vocês a respeito desse curso é que ao final de cada slide, certo? Vocês vão estar encontrando alguns links e inclusive até essa apresentação, esse PowerPoint, vai ficar disponível, tá bom, para vocês. Esse curso, como eu falei, é todo open source, tá? Assim como boa parte do Raspberry Pi, e os códigos que serão utilizados ao longo dele estarão disponíveis. E ao longo de cada aula espero estar mostrando para vocês quais são os materiais necessários, os recursos, para que vocês estejam acompanhando a aula, no caso. Como essa aula é introdutória, eu espero que vocês apenas tenham em mãos livros, tutoriais, certo? Vocês podem também estar pegando alguns tutoriais em alguns outros sites da internet, assim como também um computador, um tablet, que vocês estejam acompanhando esse curso a partir aqui do YouTube, tá bom? Então, o nosso tema dessa primeira aula é o que é o Raspberry Pi? A gente vai ter um conteúdo, como eu falei, de 16 aulas, tá? Eu dividi, no caso, esse curso em 4 partes. A primeira parte do curso é para falar um pouco mais, e só em alguns detalhes específicos, da placa Raspberry Pi. Na primeira aula, a gente vai falar um pouco do conhecendo o Raspberry Pi, seguido pelo Raspbian, o sistema operacional que roda no Raspberry Pi. Depois, por um processo que você liga e configura a sua placa, tá? Com isso, a gente fecha essa primeira parte do curso, que é aprender apenas sobre o Raspberry Pi. Seguindo disso, a gente tem a segunda parte do curso, que é programando com Raspberry Pi, que é uma parte mais voltada ao desenvolvimento de software e aprendendo mais sobre software utilizando Raspberry Pi, com a partir da introdução o que é uma linguagem de programação, seguido pela programação em Python e C no seu Raspberry Pi. A terceira parte é uma parte um pouco mais prática, tá? Que é a parte de prototipação, que é o mundo externo e o Raspberry Pi. Então a gente vai ter uma parte de entradas e saídas, tá certo? Com o Raspberry Pi. Seria no caso a gente está utilizando o Raspberry Pi com o mundo externo, entradas e saídas digitais e analógicas, por exemplo, seguidos por protocolos de comunicação, até criando um primeiro protótipo com a plaquinha do Raspberry Pi. Na parte final do curso, parte 4 e 5, a gente tem algumas aplicações que o pessoal utiliza bastante, que é a questão de automação residencial com Raspberry, assim também como a questão de Media Center e console retro. Ao final, é uma parte mais específica, a parte 5, tá? Para os curiosos que querem saber um pouco mais de internet das coisas com Raspberry Pi. A gente fala um pouquinho das tecnologias de comunicação da IoT e o uso do Raspberry Pi como um gateway IoT. Bem, por que eu hoje estou aqui com vocês nesse curso? Acho que essa é uma pergunta bem pertinente, certo? Por que mais um curso de Raspberry Pi online? Por que você está fazendo esse curso? Tá? Então, eu gostaria de me apresentar um pouco mais para vocês poderem saber quem eu sou e quais são os motivos de eu estar fazendo esse curso. Bem, meu nome é Aronides da Silva Neto, eu sou engenheiro eletrônico e sou mestre em ciência da computação e eu gosto bastante de ensinar. Então, eu já tenho feito ao longo dos últimos 5, eu acho, 4 anos, enfim, talvez até 6, uma série de cursos, enfim, uma série de palestras sobre tecnologia, de uma maneira geral. E, infelizmente, nesse exato momento que eu estou gravando esse curso e esse vídeo, a gente estava vendo a pandemia do Covid-19. E faz algum tempo que eu não consigo fazer isso de alguma maneira física, presencial. Então, eu quero estar fazendo isso, eu quero estar passando isso para vocês, tá certo? De algum modo. Então, foi através desse curso aqui do Raspberry Pi, que foi um tema que eu vi que sempre uniu curiosos, enfim, seja também hobbyistas, makers, estudantes de eletrônica, estudantes de programação, tá certo? E até outras pessoas que não são da área, em torno desse tema, desse assunto. Então, eu espero estar fazendo com que todos vocês que eu falei aqui, diferentes tipos de pessoas, diferentes tipos de profissionais, se sintam incluídos nesse curso para estar aprendendo um pouco mais, tá bom?
Então, como eu tinha dito, em breve, qualquer código que a gente esteja utilizando e o material, enfim, além daqui do link aqui na bio aqui do YouTube, de cada vídeo, vocês também vão poder estar achando lá no meu GitHub, tá bom? Então tá aí o endereço, espero que vocês achem. Como eu falei, alguns cursos, algumas palestras que eu, enfim, venho fazendo aí nesses últimos anos e espero que a partir desse vídeo, enfim, vocês possam também estar compartilhando isso com seus amigos e fazendo com que, por exemplo, um curso que eu fazia presencialmente, eu poderia estar fazendo um curso presencial sobre Raspberry, a gente possa fazer com que pessoas ao longo desse país todo aqui do Brasil, vocês tenham acesso, tá bom? Então, vamos lá. A gente está aqui hoje nesse curso começando com Raspberry e fica essa pergunta. Por que eu tenho que aprender sobre o Raspberry Pi? Antes da gente começar a aprender sobre ele, a gente precisa entender o que essa plaquinha fez para tornar essa revolução toda. Tá? O Raspberry Pi nada mais é um single board computer, tá certo? Ele é uma plaquinha que foi montada em 2012, na verdade, no primeiro lançamento da primeira versão, e ela foi montada com o objetivo de ensinar linguagem de programação para diversas pessoas, tá certo? Não só crianças, tá bom, mas também como os estudantes ao redor do mundo, tá? Então ela tinha um diferencial que era uma placa que era integrada, que é essa questão de ser um single board computer, ou seja, todos os sistemas e todas as peças que são necessárias para um computador estar funcionando, como a memória, CPU, enfim, o armazenamento, tudo isso está incluso apenas numa plaquinha que é do tamanho do cartão de crédito, tá certo? Então isso aí é um diferencialzinho, ou seja, ela é bem portátil, tá? E ela é feita para isso, para você aprender programação, para você criar, para você aprender coisas novas, tá? É uma coisa assim bem interessante do Raspberry Pi, porque ela tem esse potencial bem legal, tá? Você pode aprender programação como eletrônica a partir do Raspberry, tá? Então é um conceito muito grande, tá? O conceito desse Raspberry Pi, que meio que mudou, tá? Essa parte de computadores, enfim, computadores até um pouquinho pessoais, porque caramba, você não tinha antes um computador que fosse assim tão portátil, você só tem, por exemplo, desktops, notebooks, tablets, mas você não tinha uma ferramentazinha que você pudesse estar aprendendo sobre isso. A gente sim tinha o Arduino, tinha, mas o Arduino é bem diferente. O Arduino é um microcontrolador, tá certo? O Arduino não é um microprocessador, que no caso é o que é composto no Raspberry Pi. Então, o Raspberry Pi você pode estar rodando o sistema operacional. Você pode estar fazendo tudo que o computador faz, mas no tamanho que cabe na sua mão, tá? No cartão de crédito, basicamente. Então, essa é uma coisa que, querendo ou não, foi uma revolução. Tá? Outra diferença do Raspberry é essa questão do baixo custo, entendeu? Que o Raspberry, ele inicialmente foi lançado custando US$ 35. E a gente tem hoje, por exemplo, uma versão com a Raspberry Pi Zero que custa US$ 10. Então, se vocês forem ver, isso é muito barato, quando comparado, por exemplo, a um computador tradicional. Então, isso é uma vantagem que, por exemplo, imagine pessoas que não têm um poder aquisitivo tão alto, elas possam estar comprando, por exemplo, pegando um monitor antigo, pegando uma televisão velha. Sim, por que uma televisão velha? Porque o primeiro Raspberry Pi, ele tinha conexão RCA, tá? Então você poderia, por exemplo, conectar o Raspberry Pi, o primeiro, a versão 1, numa televisão de tubo, e tá ligando um mouse ali, tá ligando um teclado, e começar a programar, começar a aprender sobre ciência da computação, por exemplo programação. Então, isso é uma revolução, certo? Então, assim, essa questão do baixo custo acelerou muito a adoção do Raspberry em diversos locais do mundo. Outro diferencial muito importante que o Raspberry Pi é open source. Assim como eu estou dizendo a vocês que eu quero que esse meu curso seja open source, que vocês possam estar pegando esses slides, códigos, enfim, essa aula e compartilhando, o Raspberry Pi também é assim. Ele utiliza de várias ferramentas que são ferramentas open source que você pode estar utilizando. Desde, por exemplo, você poder estar programando tá, com um pacote todo de ferramentas open source, de linguagens de programação, de ferramentas como o Arduino, que você sabe que é open source, de players de vídeo feito o VLC Player, que é open source, desde sistemas operacionais abertos, certo? Software livre, como o Debian, que é uma distribuição Linux, como Android, como, por exemplo, a linguagem de programação Python, tá? E por aí vai. Então, assim, é uma ferramenta muito poderosa, certo? Tanto de ensino, como também de aprendizado. Tá? Então, assim, a gente pode estar utilizando a placa para tudo. Como eu tinha dito anteriormente, o hardware integrado tá, é outro diferencial da plaquinha. Hoje, a gente vê nessa foto aí desse slide 13, o Raspberry Pi 4. Tá?
A gente tem os elementos que você pode estar escolhendo se ele vai ter 2 GB de RAM, 4 GB de RAM, 8 GB. Você está vendo ali o processador dele, que ele é bem mais potente comparado com o processador do Raspberry Pi 2, 3 ou 0, tá? E também ali, por exemplo, o conector Ethernet, os conectores das portas, duas portas USB 2, duas portas USB 3, tá? Além dos conectores para até dois displays, ou seja, você pode ligar um Raspberry Pi 4 em dois monitores diferentes. Você já parou para pensar que tipo de aplicação você pode fazer com isso? Você pode fazer, enfim, um sistema que você fica exibindo, enfim, dois diferentes tipos de vídeos, enfim, ao mesmo tempo. Ou dashboards. Então, assim, é uma ferramenta bastante poderosa quando você utiliza ela a seu favor. Então, qual é essa revolução que eu falei para vocês? Que, por exemplo, o Raspberry Pi ele é um hardware integrado. Tá? A gente tem que se perguntar quais são os elementos básicos de um computador. Então, por quê? Porque o Raspberry Pi traz tudo isso integrado numa área que é mais ou menos equivalente à área de um cartão de crédito. Tá? Então, a gente tem ali, por exemplo, a CPU, tá certo? A gente tem a CPU aqui presente. Se a gente voltar ali no Raspberry Pi, seria equivalente a isso aqui. A gente tem aqui memória, tá? O chip de memória, enfim, de memória RAM do Raspberry já está integrado. E também as interfaces de entrada e saída, ou I/O, como são também popularmente conhecidas. Tá? Essas interfaces seriam desde pinos de conexões elétricas aqui, tá? Que a gente pode estar ligando e prototipando, fazendo algumas aplicações em automação residencial, por exemplo, como também saídas e entradas USB, que a gente pode estar conectando dispositivos do mundo externo. Tá? Então, tudo isso aqui é integrado nessa áreazinha aqui pequena, que, como eu falei mais uma vez, é do tamanho do cartão de crédito. Já a gente vai estar vendo isso aqui na webcam, tá certo? Vou estar mostrando para vocês, mas ele é bem pequeno. Então, isso aqui é um diferencial bastante, tá? Imagine que você, como usuário, tá? Um computador, como é que ele funciona? A gente tem aqui comandos de entradas, que são os inputs, que somos nós, usuários, que a gente digita no teclado, a gente aperta o mouse, a gente tem ali o computador, que é composto pela memória, que é composto pelo processador, tá? E a gente também tem uma saída, que seria, no caso, a tela, o display que a gente está vendo aquela informação, ou, por exemplo, a caixa de som, tá? O áudio. Então, assim, esses são os elementos básicos, né? Tem uma unidade de processamento e tem dispositivos de entrada e dispositivos de saída, tá? Que a gente aceita comando, a gente transforma comandos, linguagem de máquinas, em ações, tá bom? Então, é basicamente, por exemplo, como um programa roda dentro de um computador, dentro dessa estrutura dele. Você deve estar se perguntando, caramba, bem legal, Aaron. Bem, para quem não me conhece, enfim, Aaron é meu apelido, tá? Do meu nome, enfim, de Aaronides. O que é que eu preciso para começar? Bem legal essa plaquinha Raspberry. Acho que estou bem interessado. Você está me falando que eu posso ter um computador por US$ 35. Sim, US$ 35, né? Aqui no Brasil, geralmente hoje, com dólar perto de R$ 5, a gente encontra ele por volta de 320, R$ 330, 350. A versão nacional, eu acredito que você encontra ela até por menos de R$ 500, já com kit que inclui a fonte. Opa, fonte? Como é isso aí? Fala um pouco mais. Por que fonte? Porque você, lógico, tem o Raspberry, que ele funciona como computador, mas não é só ele, você não precisa apenas do Raspberry, como eu falei. Claramente você vai precisar de um dispositivo que seja, por exemplo, a saída de vídeo dele. Você pode estar utilizando até seu próprio computador para estar vendo comandos a partir do terminal, certo, dele. Ou você também está utilizando outro monitor para estar pegando esses dados do Raspberry Pi, entendeu? Então a gente também precisa de alguns outros equipamentos para poder estar utilizando o Raspberry Pi, tá? Isso aí é bem importante porque muitas pessoas às vezes se enganam quando eles compram o Raspberry Pi. Elas acham que apenas a placa vai ser suficiente, mas não é isso, tá? É bom você estar comprando Raspberry Pi com o kit iniciante. No caso, você vai precisar de, no mínimo, um cartão SD, tá? Um cartão micro SD. Eu recomendo classe 10 por causa dos parâmetros de velocidade e também uma fonte de alimentação. Eu coloco aí o primeiro asterisco nessa fonte de alimentação porque é interessante que ela seja de 5 volts, 3 amperes, tá? São algumas fontes, essas especificações são especificações que, por exemplo, aguentam o Raspberry Pi 3, tá? Acredito que no Raspberry Pi 4 também seja isso. Notem que eu coloquei fonte de alimentação sem um complemento feito, por exemplo, micro USB, porque até o Raspberry Pi 3, o modelo 1, o 0, 1, 2 e 3, o conector da fonte de alimentação deles é micro USB. Mas nessa última versão do Raspberry Pi 4, o conector é USB-C, tá? Então, assim, é bem importante isso. Um detalhe que alguém possa estar, talvez, argumentando eu posso usar minha fonte de celular no Raspberry? Não. Por que não?
Provavelmente você poderia estar utilizando até uma fonte de tablet, mas eu não recomendo, por causa dessa questão aí da corrente, tá certo? A amperagem que sua corrente, que sua fonte fornece, não vai ser talvez a suficiente, é necessária para estar ligando o Raspberry Pi. Claro, como eu falei dos opcionais que você pode estar ligando no Raspberry para ele funcionar como computador completo, seria no caso o teclado, o mouse, um cabo HDMI, lógico, para poder estar ligando ele no monitor. Caso seu monitor não seja HDMI, você tem que também ter um conversor de HDMI para VGA, ou seja, qual for o tipo de conector do seu monitor, tá bom? Se você quer deixar ele mais bonitinho, você também precisa comprar um case para deixar ele lá. E se ele vai ficar ligado meio que 24/7, como a gente chama, que é quase basicamente 7 dias na semana, 24 horas no dia, é interessante que ele tenha um dissipador de calor, porque às vezes o processador dele esquenta um pouquinho, tá bom? Mas os elementos necessários iniciais para, tipo, se você tem um Wi-Fi em casa e você tem um computador bem já também com Wi-Fi, claro, você só precisa de um cartão micro SD, tá? Eu recomendo um cartão a partir de 16 GB, tá bom? E uma fonte de alimentação. Claro, você também vai ter precisar de um adaptador para poder estar flashando, você está gravando a imagem do Raspberry Pi, do sistema operacional, nessa plaquinha, tá bom? O que é que eu consigo fazer com a Raspberry? Caramba, estou bem feliz. Você está me falando aí que essa plaquinha é um computador, eu consigo aprender programação, eu consigo aprender prototipação eletrônica com ela. O que é que de fato a gente vai poder conseguir fazer com ela? Você vai poder fazer tudo que um computador faz, certo? Você vai poder montar um servidor, você vai poder programar, você vai poder navegar na internet, ver vídeos no YouTube, editar documentos, sim, sem o Office, tá bom? Você vai utilizar algumas ferramentas open source, que são versões alternativas, certo? Assim, alternativas ao Office, e caramba, sem precisar pagar, tá bom? Que é o LibreOffice. Então, assim, é bem, bem, bem legal, tá? As possibilidades. E assim, eu espero que você esteja animado com elas, porque essas possibilidades que vão ser os temas das nossas próximas aulas ao longo desse curso, entendeu? Não vou conseguir resumir tudo em um vídeo, o que você vai conseguir fazer com a Raspberry, porque é muita coisa. Como eu falei, o que é que nós vamos fazer juntos, né, ao longo desse curso? A gente vai aprender a programar o Raspberry Pi, montar algumas coisas prototipando com ele, com a eletrônica. Vamos emular alguns jogos antigos, enfim, alguns emuladores de jogos antigos, ou até fazer mesmo jogos com eles, tá, com Raspberry. E também utilizar algumas ferramentas presentes no sistema operacional da Raspberry Pi. Então, assim, vai ser um curso bem legal ao longo dessas 16, 17 aulas, contando quais são 17. E eu espero que vocês gostem, tá certo? Fica aqui, tá bom? Nesse final aqui desse primeiro vídeo. Lógico, calma, já já vou te mostrar aqui o Raspberry Pi rapidinho, aqui na webcam. Não vou te deixar com esse gostinho de quero mais, não. Resolvo ainda hoje nessa aula. Mas fica aqui todos os meus contatos, tá certo? Esse curso aqui é o curso Começando com Raspberry Pi. Essa é a primeira aula. No caso, essa é a aula 0 de 16, tá bom? São 17 aulas desse curso, mas essa não conta, tá bom? Essa aqui é apenas uma introdução. Então, espero que vocês gostem desse conteúdo, tá bom? Desse curso. Compartilhe com seus amigos. Quem é curioso e quer saber mais sobre o Raspberry Pi, você compartilha. E aqui nessa página final, ao longo de cada aula, a gente vai ter alguns dos meus contatos, onde vocês podem me achar, tá bom? Então, enfim, espero que vocês gostem. Bem, rapidamente aqui, só para não, enfim, deixar vocês aí, a gente vai mostrar aqui para vocês o Raspberry, tá bom? Eu tenho duas versões aqui, desculpa aí se o foco não está muito bem. Essa aqui é a versão 3, tá bom? Do Raspberry Pi, como eu falei. Ela aqui, ó, dá no tamanho da minha mão, tá certo? É do tamanho de um cartão de crédito, se vocês forem ver, tá? Essa plaquinha. E a gente tem aqui alguns elementos dele, ó. Por exemplo, aqui são os conectores USB, tá certo? Vocês estão vendo, enfim. Deixa eu alterar aqui um pouco com a câmera. A gente tem aqui os conectores USB, o conector Ethernet, a gente tem aqui o processador, tem o GPIO aqui, enfim, tem o conector aqui ó, para cabo HDMI, tá? E essa aqui é uma versão bem pequenininha, que dá acho que duas ou até três dessas na minha mão, que é o Raspberry Pi Zero, tá certo? Raspberry Pi Zero tem alguns conectores diferentes, como vocês podem ver, como por exemplo esse outro conector aqui HDMI, é um conector HDMI um pouco diferente, tá certo? A gente vai falar um pouco ao longo dessas diferenças, dessas plaquinhas e como ligar, o que é que a gente vai fazer com elas ao longo desse curso. Tá? Então, assim, como eu tinha dito antes, espero que vocês gostem, tá bom, desse conteúdo. E, de novo, se tem algum amigo seu que é interessado pelo assunto, por favor, chama ele, compartilha esse vídeo com ele
e vamos nessa jornada, nesse curso, começando com Raspberry Pi. Valeu, pessoal. Até a próxima aula.